Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, tem gente preocupada com os fundos que estão derretendo. Meu Deus do céu, o que eu faço agora, Carol? Teve até uma amiga minha que me ligou agora há pouco falando, Carol, o que eu faço? Esse fundo tá caindo demais. Mas o importante, turma, é a gente saber por que será que esses fundos estão derretendo? Quais são os fatos? O que está acontecendo com esses fundos? E isso interfere muito na cotação. Então a gente veio aqui explicar para vocês, pessoal, 4 fundos imobiliários que você aí pode ter. Eu tenho, tô vendo aqui, já tem 3 que eu tenho aqui. E aí você fica preocupado, desesperado e desesperado. Pessoal, fundo imobiliário a gente vê para longo prazo. Sempre falo isso, não é para ficar girando a carteira, viu, criatura? Não faz esse gira, volta, vende, vai para lá, vai para cá. Fica tranquilo e tranquila. E nesse vídeo a gente veio falar para você quais são os fundos, por que eles caíram, qual é a relação da queda e se vale a pena olhar com carinho para eles, né? Se vale a pena, será que faz sentido, será que não? Então, vamos direto para o nosso vídeo, pessoal. Se a gente olhar aqui, o primeiro fundo que caiu foi o TRX F11, né? Esse fundo, né, ele caiu demais. Se a gente for ver aqui nos últimos 5 anos, olha só o que a gente vê a queda. 23,49%. E olha o gráfico, a gente também trouxe esse gráfico, ó. A gente vê 2023, 2024 indo bem. Aí olha a derrapada, né, que o Renanzinho põe aqui pra gente, ó. O gráfico, a derrapada que ele teve, uma derrapada grande. E aí o pessoal ficou desesperado. O que aconteceu, pessoal, com o TRX F11, tá? Ele é um fundo bom? Sim, ele tá pagando mais de 12% de dividendo. E ele é um bom fundo, ele faz uma gestão muito boa. O que ele fez, né, pessoal? Poxa, Carol, mas o TRX caiu muito. Número 1, ele fez uma emissão de cotas, né, pessoal? A gente falou disso sobre aqui. Então, isso pressiona o valor da cota para baixo. Por quê? A gente tem mais cotas, né? Ele liberou mais cotas, ele fez uma emissão de cotas, logo essa emissão de cotas põe mais cotas no mercado. E aí faz aquela pressão no curto prazo no preço da cota, tá? Mas o TRX-F11 tem vários imóveis, vários inquilinos. E por que muita gente se preocupou? Porque ele tem uma boa parte que vem na receita do Grupo Pão de Açúcar, que há um tempo atrás anunciou uma recuperação, infelizmente, extrajudicial. E aí o pessoal ficou desesperado. E foi aí que muita gente caiu, né, pessoal? Falou, poxa, eu vou vender, esse fundo aqui não faz mais sentido para minha carteira. Então, pessoal, o pessoal começou a vender. E aí, qual será a razão por trás disso? Por que o TRX caiu? Turma, o primeiro de tudo, essa emissão que ele fez de cota e segundo, a questão do fundo, né, do Grupo Pão de Açúcar. E outra coisa, né, turma, a gente está vendo uma taxa de juros que caiu, mas ela não caiu com uma expectativa e ela não vai cair com uma expectativa grande como a gente esperava até o final do ano, devido à nossa inflação. Então, esses fundos, eles sofrem, porque eles têm muitos ativos que são o quê? Tijolo. E quando a taxa de juros está alta, você não consegue fazer aquele empréstimo que você gostaria. Então, o TRX, pessoal, é um baita fundo, tá? Eu não vejo nenhum motivo. Eu falei aqui para vocês, inclusive eu comprei. Eu não vejo nenhum motivo, pessoal, para a gente falar, nossa, o TRX F11 está com problema, está desesperado. Não vejo isso, tá, pessoal? E aí, ó, a gente trouxe uma notícia. TRX F11, maior aquisição da história do FII numa operação de 2,13 bi. Então, o que aqui está querendo dizer, pessoal? Depois veio outro anúncio que a gente está falando aqui, né? A nova emissão pode gerar bilhões de reais em novas cotas, né? E aumentar bastante o tamanho do fundo. Outra notícia, tá aí na tela. TRX F11 lança emissão de 5 bilhões para acelerar a expansão após série de aquisições. Pessoal, TRX, ele está fazendo o quê? Né? Ele continua anunciando novas compras, ou seja, eles tiveram essa emissão, mas estão anunciando novas compras e venda de ativos que para eles não fazem sentido, incluindo galpões ali, participações em shopping centers. Ou seja, está vendendo, mas também está comprando aquilo que para eles interessa. Eles não estão parados, o fundo não perdeu fundamento. E aí, pessoal, o mercado, o que acontece? Não gosta de incerteza.
tá? O mercado ele se preocupa, ele quer saber o que vai acontecer no futuro. Será que vai dar certo esse mexe-mexe aí do TRX-F11? E aí, pessoal, como eles fizeram essa compra de velocidade, mudaram bastante, o mercado quer uma discussão. O que vai acontecer daqui para frente? Será que ele vai dar conta? E aí, o que eles fizeram, né? Por que eles cresceram tanto? E exige isso quando você tem crescimento. Ele fez novas emissões, ele tem uma estrutura mais complexa, sem dúvida, né? Pode ter possível alavancagem, né? O que é alavancagem? Dever, ficar devendo, e isso o mercado olha também com muita precisão. E responsabilidade, a gestão tem que ser responsável por fazer essa emissão, pegar dinheiro, vender ativos e falar, ó, mas eu sei aqui o que eu estou fazendo. Então, pessoal, olha só o que a gente coloca aí para vocês na tela, o Renanzinho vai colocar. Por que o mercado ficou mais cauteloso com o TRX? Está aqui, ó. Muitas aquisições, nova emissão, maior complexidade nas estruturas, né? A gestão vai ter que fazer algo positivo e o mercado vai exigir mais segurança e é por isso que o mercado volta para cá, ficou mais cauteloso com o TRX, tá bom, pessoal? Que inclusive é um dos maiores fundos imobiliários que a gente tem do mercado. Então, pessoal, inclusive quando ele cai, um dos maiores fundos caem ali do índice FIX, muitos outros fundos acabam caindo. Por quê? Porque eles seguem aquela regra, né? Poxa, um fundo grande cai, e muitas vezes outros que estão ali seguindo o fixo acabam caindo também. Então, pessoal, não vejo um motivo de verdade para falar assim, nossa, o TRX está desesperado, de forma alguma, tá? E eu te falo mais ainda, não é recomendação de compra, esse fundo vai subir. Aproveita enquanto é tempo, porque esse fundo ele é bom, ele tem uma boa gestão, tá comprando, já se envolveu ali com galpões por Albert Einstein, Mercado Livre, Sírio-Libanês, em todos os fundos da Brookfield, não está parado. Viu ali um momento de queda, mas já está se mexendo, pessoal. E aí, a gente vai para um segundo fundo imobiliário, turma, que é o HGLG11. Poxa, esse fundo está barato, é praticamente um milagre, né? Porque ele é um fundo de galpão muito bom. Ele é aquele, Carol, que paga excelentes dividendos? Não, mas ele tem um histórico de dividendos muito bom e o Grupo Pátria está fazendo uma excelente gestão para o HGLG11. O que aconteceu? Ó, a gente vê aqui no gráfico, né? A queda do HGLG11, vamos pegar aqui no último mês, olha só, ele tem uma queda brusca, né? A gente vê aqui no gráfico, olha lá, uma queda bem brusca. Ó, principalmente aqui na ponta, onde ele está mostrando aqui com o gráfico, no gráfico, ele teve uma queda grande. Só existe um erro perigoso que a gente vê aqui, né, pessoal? Parte disso vem do cenário econômico. Por quê? Juros. A gente está vendo os juros altos ainda, a gente ainda vê uma inflação alta, e aí o que acontece? Muitos galpões sentem isso e não tem jeito. Então, será que o HGLG, tendo esses juros e tendo essa queda, faz sentido ter na carteira ou não? Ou comprar agora? Inclusive o PVP dele, pessoal, estava em 0,86, tá? Esses dias que eu fui olhar, ou seja, está bem descontado. Então essa queda, turma, ela não veio de hoje, né? O mercado ele avalia várias coisas e a gente vê aqui fundos que estão indo para baixo, né? Não é só esse não, tem outros fundos também que a gente inclusive vai falar aqui. Então não tem um motivo determinado para o HGLG, não foi que ele perdeu fundamentos, não foi que ele parou de entregar dividendo, não foi porque ele está com uma vacância absurda física e a vacância de ocupação. Não, ele tem bons galpões, bons inquilinos, mas, pessoal, tratando de juros, ele sofre, né? Não só ele, como outros. Então o mercado fala, não gosta de incerteza de novo. E aí o mercado faz uma reprecificação do fundo, né? E aí por quê? Muito mais pelo cenário econômico, né, gente? Então a gente vê o HGLG, que é um fundo gigantesco, na minha opinião, um dos melhores fundos junto com o BTLG de galpão, e não vejo um motivo zero para vender. Zero! Aliás, ele tá barato, é um milagre. A gente estava falando esses dias, é um milagre
porque esse fundo é difícil estar abaixo de 1, tá, gente? Caiu, vamos esperar. Agora vem eleições, a gente também está num período muito volátil. Eu, Carol, não vejo uma queda Selic baixando muito, tá, pessoal? Não vejo uma queda Selic que vai derreter. Então, a gente ainda passa por esse momento delicado. Agora, eu vejo, Carol, tá? Não é recomendação, como uma grande janela de oportunidade para o HGLG 11, tá, gente? Não é que ele tem, nossa, meu Deus do céu, o HGLG, o pessoal tá vendendo porque tá desesperado. De forma nenhuma, e tem gente que tá comprando, inclusive eu tô comprando, e comprei e enchi o carrinho. Tem gente que tá comprando. Por quê, pessoal? É aquele movimento que a gente sempre fala, né? Quando cai o fundo, tem dois tipos de investidor. Aquele que tá tranquilo, caiu, mas eu sei o porquê, tô lendo, no RI, tô vendo os fatos relevantes. E tem aqueles outros investidores que vão na emoção e começam a vender tudo porque tá desesperado. Calma, pessoal. Fica tranquilo e tranquila. Continue entregando bem, né? E aí, turma, a gente também vai falar um pouquinho da questão, antes de eu falar do próximo fundo, de cenário. Carol, mas o que você está querendo dizer com o cenário econômico? E aí os FIIs sentiram. Pessoal, no começo do ano, a gente estava mais otimista com a questão da taxa de juros. E não foi o que aconteceu. A gente está com um déficit fiscal muito alto, devendo muito, isso complica o Brasil, esse risco fiscal, e o cenário mudou. Né? A Selic, que tinha uma previsão até de 8%, está em 14%. Ou seja, vai chegar a 8%? Na minha visão, não tem como, né? E também a gente teve um aumento que as pessoas não entendem, mas faz todo sentido nos juros, que é isso aqui, ó. A notícia está na tela. Escalada da guerra volta a pressionar o petróleo e aumenta incertezas para a economia. Quando aumenta o preço do petróleo, o que acontece? Aumento de inflação no mundo todo. E aí o que acontece? Não tem como cair muito a taxa Selic, porque senão a gente desbalanceia as taxas e dá problema. Então, quando aumenta essa incerteza, que infelizmente está acontecendo, aquela taxa Selic que a gente falava em 8, 9, até tinha gente falando em 12% no final do ano, já mostra um cenário diferente. Né? Aconteceu isso e para os fundos imobiliários isso pesa bastante. Tá, turma? Então, continuamos com taxas elevadas e aí o investidor quer um retorno maior. Porque ele fala, não, tudo bem, eu estou vendo aqui que estamos pagando, a taxa está elevada, sabemos dos juros, mas a gente também vai querer exigir. Né? E aí os dividendos não aumentam automaticamente, eles precisam se segurar um pouco, esperar para ver como é que vai ficar, né, turma? E aí a gente coloca aqui para vocês, tá aí na tela. Olha só o que a gente vê. Os juros por mais tempo alto, muita gente acaba indo para a renda fixa, que para mim é um erro brutal, porque a renda fixa, turma, a gente não tá mais achando ótimos produtos. E detalhe, tá? Cobra imposto de renda. E aqui a gente recebe aluguel sem imposto de renda. E fica esse gira-gira de carteira, né? Um monte de gente que estava aqui no fundo imobiliário vai para a renda fixa. A gente tem um maior retorno que vai ser exigido dos fundos imobiliários e a pressão sobre as cotações acabam caindo. Então tá aí o resumo. Se os juros ficam altos, os FIIs precisam oferecer mais retorno. Quando isso não acontece, o dividendo, o próprio mercado vai ajustar o preço da cota. Então volta para mim, pessoal, para a gente poder falar do próximo fundo. Alguns fundos eles estão caindo muito por isso. Tijolo principalmente, né? Porque papel, como é atrelado a IPCA, muitos, ou atrelado a CDI, alguns são atrelados aos dois, CDI e a Selic ainda estão altos. Então esses fundos se favorecem. Agora os de tijolo, se o juros está alto, como é que as empresas pedem empréstimo? Como é que os galpões se mantêm? Eles precisam ter taxas menores. Então, pessoal, fica claro aqui que o HGLG é um fundo excelente, tá? Agora, a gente vai falar de um próximo, pessoal, e aí eu vou falar antes do nosso patrocinador, que é um fundo que caiu bastante e muita gente me pergunta. A Coinbase é a nossa patrocinadora, né, aqui do canal. Por quê, turma? Quero investir em cripto. Cuidado, criatura, não vai me colocar em empresas que você nunca ouviu falar. A Coinbase é gigantesca, é uma das maiores. E detalhe, segura, porque o próprio governo americano faz a reserva deles, o Trump, de Bitcoin, lá na Coinbase. Então isso traz facilidade. Outra coisa, turma, é fácil de mexer.
O investidor iniciante, ou até quem já investe, ele precisa ter o quê? Uma forma fácil de entender a plataforma, simples, né? E principalmente você que é iniciante, começa devagar. O que você vai fazer? Qual é o primeiro passo disso? E a gente tem mais. Você quer ganhar R$ 20 em Bitcoin? Eu quero. Você quer ganhar? Fica aqui que eu vou te explicar. Primeiro passo, turma, vai nesse link, tem que ser por esse link, tá, pessoal? Para participar da promoção. Ou por esse QR Code que está na tela. Primeiro passo, você abre a sua conta gratuitamente, tá bom? O segundo passo, vão ali, você vai mandar os seus documentos certinho, vão analisar rapidamente, você abriu sua conta. Terceiro ponto, turma, você vai fazer o Pix, terceiro passo, um Pix de R$ 10 da sua conta ou banco digital que você utiliza para a Coinbase, porque lá você vai ter uma conta. E o quarto passo, veja o que a Coinbase está fazendo. Ela vai te dar R$ 20 em Bitcoin. Se você fizer todos esses passos, abrir sua conta, você vai ganhar mais R$ 20 em Bitcoin em até 48 horas. Pessoal, aproveita isso, vai devagar e o Bitcoin poderoso, chefão, para mim sempre. Mas tem que ser pelo link que está aqui embaixo na descrição ou por esse QR Code. Agora, turma, vamos falar do VGHF11. Muita gente falou desse fundo ano passado e vamos explicar aqui o que aconteceu. Pessoal, olha só, o VGHF11 ele caiu aproximadamente 24,4% em um ano. O mercado está penalizando demais o VGHF11 porque ele teve queda dos dividendos. E aí os investidores, né, e a desvalorização faz com que o investidor olhe e fale, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, começa-se a ter uma desconfiança, fora que alguns eventos de crédito também estão ruins. E aí, esse fundo que era super queridinho, a pessoa vai perder a confiança. O mercado pode perder a confiança. E os investidores também. Então, olha o desconto, olha o gráfico que a gente tem aqui. Olha como cai, como despenca aqui nessa parte. Hoje a cota está R$ 5,02. Caiu demais, né? Perante um valor patrimonial, se a gente fosse ver tudo que esse fundo tem de patrimônio, que é muito importante, esse fundo deveria ter uma cota que vale 8,22 uma cota, mas está custando 5,04. Principal motivo, desvalorização dos FIIs que ele carrega, porque ele também investe em FIIs, teve desvalorização, ele também desvaloriza, e a queda recorrente ali de dividendos. Agora sim, pessoal, o VGHF11 é um fundo que me perguntam muito. Carol, o que você acha? Não acho que ele está despencando, morrendo, nada disso. Não acho. Mas eu não estou comprando. Não estou de olho. Por quê, turma? Eu quero esperar esses dividendos. Como é que vai ficar? Como é que o VGHF11 vai ficar em relação aos dividendos? Como é que vai ficar essa questão de fundos que ele investe que estão caindo? Então, tudo isso, né, faz com que eu ainda queira criar confiança. Eu tenho que voltar a confiar, né, nesse fundo. E para mim tem outros fundos, base 10, porque a gente fala base 10 que é até R$ 10, que valem mais a pena para mim. Nesse momento eu estou olhando melhor. Então, eu não estou comprando, tá? Mas eu não acho que ele é um fundo para você sair vendendo, tá? Na sua carteira. Vamos esperar. Vamos esperar o que o VGHF11 vai fazer. Quais vão ser as atitudes aí do gestor, dos gestores? Tem muita gente que está vendendo e vendendo a preço de banana. Cuidado, tá, turma? E aí, a gente vem para um próximo fundo que eu particularmente gosto muito. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você que está aí, criatura, comenta aqui embaixo, compartilha comigo. Você investe no VGHF11? O que você acha? Tem muita gente que investe e tem gente que ficou meio assim. Você tem o VGHF11 na sua carteira? Comenta aqui embaixo comigo, mas compartilha aqui embaixo, criatura, viu? Para compartilhar. E aí, e mais, dá o seu like no vídeo, viu? Que é de graça, que mais ou menos que nós estamos estudando aqui. Dá o seu like, meu amor, já vem aqui, se inscreve no canal. Poxa, Carol, cai nesse vídeo de paraquedas. Vem aqui, se inscreve no canal, fica com a gente e dá o seu like, tá bom, turma? Ajuda muito a gente a voltar, né, a participar, a ser um bom vídeo aí para o YouTube. O próximo fundo que a gente vai falar, pessoal, é o XPML11. Redondinho, né?
para mim, o melhor fundo de shoppings. Eu gosto muito do XPML11. Olha o que a gente vê aqui, a queda, né? No gráfico. Ó, a gente vê aqui um ano, ó, derrapa bem. Então, as pessoas falam, meu Deus do céu, o que aconteceu? A cota caiu, o que eu faço? Mas a pergunta certa, pessoal, é o que mudou nesse fundo? Por que a receita caiu? O que aconteceu? A vacância aumentou? Por que caiu algum inquilino importante? Saiu do fundo? O que aconteceu, pessoal? Teve uma época que o pessoal ficou preocupado. Por quê? O XPML11 ele estava com uma alavancagem. Ele estava devendo, né? Ele estava fazendo novas aquisições e o pessoal viu uma alavancagem muito alta. Opa, o fundo está devendo. E agora? Está devendo mais do que deveria. Aí o pessoal faz o quê? Vende, vende as cotas que tem. Só que, turma, esse fundo, ele continua pagando rendimento. Ele tem uma cota que, na minha opinião, poderia estar mais alta. Acho que ele foi muito amassado. Não via problema na alavancagem tão, assim, falada. E a gente sempre fala, né, pessoal? A gente não avalia um fundo sozinho, nem só pelo dividend yield também. A gente avalia o que esse fundo tem. E o XPML11 ele tem características importantes. Ele é multimóvel, ele tem bons shoppings, ele está em vários estados, ele paga dividendos, ou seja, historicamente o fundo vai bem. Não vejo nenhum motivo para ter vendido, para ficar tão desesperado. Então, a gente tem que entender, turma, por quê? A gente tem que explicar. Aqui a gente tem que entender, não, o fundo caiu, tudo bem, mas por quê? Se ele caiu porque perdeu o fundamento e tá mal, tá horrível, perdeu o fundamento, aí sim é momento de pensar, opa, não tá legal, o fundo perdeu o fundamento. Agora, se esse fundo caiu, mas ele é bom, eu vou comprar. É promoção, é a mesma coisa que você vê um negócio muito bom que custa R$10, de repente cai para 7. Essa hora eu vou olhar. E tem muita gente olhando, tá, pessoal? Então, a gente tem que saber se posicionar. E outra coisa, turma, não copie carteira de ninguém, tá? O que eu tô falando aqui são fundos que eu trouxe, eu, Carol, tenho na carteira, mas a sua carteira pode ser diferente. Por quê? Pode ser uma carteira mais conservadora, pode ser uma carteira mediana e pode ser uma carteira mais arrojada. Então, sempre vai lá, veja o fundo, eu vou te dar uma puxada de orelha, estuda no RI, é obrigatório ter no RI todos os fatos relevantes, tudo que o fundo apresenta. Vai lá, né, turma? Olhe e lembre, a gente está num cenário econômico mais delicado, com a taxa de juros alta. Calma, a gente vê ali para renda passiva, para aposentadoria, mês a mês caindo aluguel. Se não paga aluguel, a gente fica desesperado, né? Opa, e aí, caiu. Mas se está pagando aluguel, se o fundo é bom, se o fundo mostra uma resposta positiva, eu não vejo nenhum motivo para vender. E aí muita gente me perguntou, quando a gente vê momentos que são mais de pessimismo, o mercado cobra mais de todos os investimentos, inclusive da renda fixa. Então não é só com os fundos imobiliários, né, pessoal? Agora, mudou o fundamento? Mudou os indicadores? Aquele fundo apresenta um risco muito grande? Não. Então, turma, não se baseie só pelo momento de hoje, tá? Se baseie para o longo prazo. E cuidado com esse gira-gira de carteira, de querer vender hoje, amanhã você quer comprar outro, porque é perigoso, você pode perder e perder muito. Outro detalhe, tem muito investidor que está indo para renda fixa, isso também faz o mercado de fundos imobiliários sofrer. Só que, turma, lembra disso. No mundo dos FIIs, você ganha aluguéis todos os meses isentos de IR. Se você está na renda fixa, num CDB, tá pagando meu CDB aqui está pagando 10%. Detalhe, 10%, você tem que descontar a inflação. Vamos supor, a inflação está em 4%, então está 10 menos 4%, está 8%. E, detalhe importante, você paga imposto de renda, se você quiser tirar o seu dinheiro. Então, turma, é por isso que eu falo, cuidado com esse vai e volta, renda fixa, fundo imobiliário vai e volta. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham tirado dúvidas, a gente trouxe aqui o porquê, e eu espero que você de verdade entenda e vai ler. Criatura, eu vou puxar a tua orelha e vai ver mais vídeos importantes sobre isso, tá bom? E eu te perguntei,
Qual é se você aí na carteira tem, você tem VGHF11? O que você acha? O que pode acontecer? Comenta aqui embaixo comigo. Tem o VGHF11, Carol? Não tenho. Tô olhando, não tenho. Comenta aqui embaixo, compartilha aqui embaixo. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo, fica com Deus, voa Brasil. Ó, quem investe o futuro agradece. Beijo e até o próximo vídeo.